Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 20 de julho, quarta-feira, da 16ª semana do Tempo Comum. Hoje somos convidados a nos aproximarmos da presença do Senhor, a estar na sua presença, às margens do rio da Galileia, junto ao Senhor que ensina, o Senhor que nos encaminha, o Senhor que nos dá vida e vida em abundância. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu da casa e foi sentar-se à margem do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos dando início no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, versículos de 1 a 9. Aqui, nosso Senhor Jesus Cristo toma esta atitude de divino mestre. Ele que está no mar da Galileia, uma grande multidão o cerca. Ele adentra um barco e vai então para o meio para falar de forma que todos possam ouvir. Jesus ensina e instrui sempre e a cada momento, a cada um de nós. A sua palavra é palavra de vida eterna, a cada um de nós, a todos os momentos. Hoje, o Senhor, ensinando-os diversas realidades, fala sobretudo em parábolas. Parábolas são imagens que nos conseguem imaginar algumas realidades e nos traz uma resposta mais acessível e profunda, poderíamos assim dizer. O que Jesus fala aqui a cada um de nós? Hoje ele fala sobre a parábola do semeador, da semente. Ele nos fala, o semeador saiu para semear. Quem é este semeador? O próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Cristo vivo que vem ao nosso encontro para semear. Ele saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno pedregoso, não havia muita terra, logo brotou, mas não eram profundas raízes e por isso morreu queimada quando o sol veio secando. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Por fim, outras sementes caíram em terra boa e produziram frutos. À base de 100,
60 e 30. 100, 60 e 30. Amados irmãos e irmãs, é importante aqui refletirmos uma questão. O Senhor é, de fato, o grande semeador. É Ele quem semeia a graça de Deus, o reino de Deus no mundo, por meio, então, da boa nova, por meio do anúncio do reino. Hoje em dia a igreja realiza, então, este ministério de semear a palavra de Deus. E o terreno? Qual é o terreno? O terreno, as diversas ocasiões de terreno, é o nosso próprio coração. É importante lembrarmos que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele dá a explicação desta parábola aos seus discípulos e Ele mesmo fala que é o nosso coração. O coração que é convidado a acolher a palavra. Contudo, muitas vezes, esta palavra não é acolhida. Ele nos dá 3 realidades difíceis e uma realidade boa. Ele nos dá como imagem. Uma que cai à beira do caminho. Então vem o ladrão, vem o pássaro, vem aquele que traz a imagem do pássaro, mas com toda certeza aqui pode e é as tentações, o inimigo de Deus que quer roubar a graça do nosso coração e vai fazer de tudo para que isso aconteça. A palavra de Deus, a semente da palavra que cai à beira do caminho, ela não é acolhida totalmente, ela pode até num primeiro momento ser recebida com grande entusiasmo, mas as coisas do mundo vão levando embora a graça de Deus. A segunda, que cai sobre as pedras, os terrenos com pedras, ela nasce, contudo não tem raiz, logo o sol seca, ela morre. Amados irmãos e irmãs, quantas vezes vamos em tantas ocasiões, sejam de retiros, seja então por meio da celebração da Santa Missa, dos sacramentos, nós fazemos até uma experiência com o Senhor, mas a experiência não passa daquela questão superficial. Não há o intuito muitas vezes de ir se aprofundando no conhecimento do Senhor, de ir buscando o Senhor por meio da sua palavra, da vivência profunda e ativa da comunidade, enfim. Nós não, em todas as maneiras, enfim, este tipo de devoção, este tipo de amor, esse tipo de seguimento vai se esvaindo, vai se perdendo. Não há raízes profundas, onde se tem a capacidade de extrair os nutrientes, a seiva, a água, para então nutrir de fato toda a árvore espiritual. Nós também ouvimos o Senhor falando de um outro terreno, onde há espinhos. Muitas pessoas por meio dos sofrimentos, muitas pessoas por meio das dificuldades. Nós temos pessoas que em meio à adversidade vai fortalecendo ainda mais a fé. Mas existem pessoas que por meio da adversidade, do problema, da dificuldade, perde totalmente a fé. Sufoca, os sofrimentos vão sufocando a fé. Por fim, o Senhor nos apresenta um terreno bom. Terreno este que com toda certeza foi arado, foi adubado, que recebeu a água na quantia certa. Este tem aptidão, está apto para receber a palavra de Deus. Como podemos receber esta semente que é a palavra de Deus em nossa vida de uma forma mais fecunda? Ir preparando o terreno do nosso coração. Se faz muito tempo que eu não me confesso, procurar a confissão sacramental, procurar viver o caminho de vida de igreja, as santas missas, a vida nos grupos ou nos movimentos, ou no grupo de reflexão, enfim, amados irmãos e irmãs. É este caminho que nós precisamos ir vivendo para que a graça de Deus recaia sobre o nosso coração e verdadeiramente seja acolhida, não seja deixada ao lado. Por fim, o Senhor diz que algumas sementes deram 100, outras 60 e outro 30. Não procure aqui ficar preso em números. Cada um deu conforme podia dar. Na totalidade daquilo que poderia oferecer, uns conseguem se doar
inteiramente, totalmente. Vamos aqui colocar os grandes santos. Outros conseguem se doar nos 60%, né, de tudo aquilo que poderia dar. E olha, o Senhor sabe o quanto tem se esforçado para isto. Ele não é indiferente ao que tem realizado. Outros dão 30%. E isso não, por favor, não pense que é menor ou mais pouco que 60 ou 100. Estás dando a Deus aquilo que está ao teu alcance. O faça no amor, o faça na graça, confiando, se sou fiel no pouco, Deus há de me confiar mais. Então não se desanime se na tua vida talvez aquilo que querias estar realizando a Deus, talvez não tenha chegado à plenitude daquilo que gostaria de estar realizando. Se estás na tibieza, na frieza espiritual, peça ao Senhor que aqueça o teu coração para que possas voltar ao seu encontro. Enfim, que o Senhor hoje nos conceda, por sua graça, o seu amor, um coração capaz de acolher a semente que é a sua palavra em nossa vida e que esta semente produza os frutos espirituais necessários para que possamos amar e servir melhor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.